Oi, pessoal, tudo bem? Certinho por aí? Tudo jóia, né, gente? Vamos lá para a nossa aula de ciências, tá? Vamos ver o que nós vamos aprender hoje. A gente tinha parado na página 10, tá? Observe as imagens abaixo e agrupe as plantas conforme a tabela. Então, a gente tem aqui um pé de abacate. O pé de abacate se chama abacateiro. Um pé de mamão. Pé de mamão se chama mamoeiro. Aqui nós temos um pé de rosa, que se chama roseira. Aqui nós temos uma planta que se chama samambaia. E aqui, esse tipo de árvore se chama araucária. Eles querem que a gente observe bem, né, essas plantas, e a gente vai agrupar agora. Quais são as plantas com uma ou várias sementes e quais são as que não têm sementes? Então, é isso que vocês vão aprender, que também existem plantas que têm semente, e aí com aquela sementinha, né, por exemplo, uma macieira, que é um pé de maçã. A maçã, quando você corta ela, você vê a sementinha, aquela sementinha pretinha, né, dentro dela. Com aquela sementinha, se ela cair no chão, ou se você mesma quiser plantar, vai nascer outro pé de maçã ali, tá? Agora, tem plantas que não têm semente. Aí tem que, o plantio é com mudinha, de alguma outra forma, tá bom? Então, olha aqui o que a gente vai colocar. As plantas dessa cena aqui, que tem ou uma semente só, como é o caso do abacate, né? Ou várias sementes, como é o caso do mamão, elas vão ficar, esses nomes vão ficar aqui na primeira coluna. Então, tem o abacateiro, o mamoeiro, a roseira, a semente está lá no fundinho da flor, assim, tem a sementinha, tá? E a araucária, também tem semente. E qual que é a planta que não tem semente? A samambaia, tá bom? Então, vocês podem completar com uma letra bem bonita. Aí vem, você conhece a planta chamada samambaia? A gente pode pôr. Bom, eu vou pôr que sim, porque eu conheço. E também vocês, tem muita mamãe, muita vovó que adora ter samambaia em casa. Mas vocês também conheceram agora aí na lição, né? E se você conhece, você acha que ela possui sementes? Acabamos de ver aqui que não, tá? Então, olha como é que a gente poderia... É uma sugestão da Pro. Vocês também podem responder do jeitinho de vocês. Primeiro você conhece a planta chamada samambaia? Sim. Você acha que ela tem sementes? Não. Tá vendo? O ponto final faz uma grande diferença. Aí a gente pode completar essa resposta. Além da samambaia, temos outros exemplos de plantas que não possuem sementes, como a avenca, o xaxim e a cavalinha, tá? Quem não conhecer essas plantas também pode pesquisar um pouquinho, né, como que elas são, mas tem muita gente que tem avenca, por exemplo, né? Tem muita gente que tem em casa, tá? Ou xaxim, né? Às vezes a samambaia mesmo está no xaxim, tá bom? Então, capricha bastante aí. Explique por que a planta é considerada um ser vivo. Então, não se esqueçam, todas essas perguntinhas vocês podem responder de forma pessoal e também, quem quiser, pode seguir a sugestão da Pro, tá? Só que tem que deixar parágrafo, começar a frase com letra maiúscula. Então, por que a planta é considerada um ser vivo? A planta é considerada um ser vivo porque ela tem um ciclo de vida, assim como nós, né? Um ciclo vital. Ela nasce, cresce, se reproduz e morre, tá? Sabendo que as plantas são consideradas seres vivos, quais elementos são indispensáveis
para que elas cresçam e se desenvolvam. Indispensável é aquilo que não se pode dispensar. É completamente necessário. Então, para que as plantas cresçam e se desenvolvam de forma saudável, elas necessitam de elementos como água, ar, terra fértil e luz do sol, tá? Quase como a gente, né? A gente não é plantado no chão. A gente precisa do solo para pisar, né? Mas a gente também precisa de água, de ar, precisa tomar a luz solar, né? Naqueles horários que os raios estão bem fraquinhos, né? Então, olha como os seres que têm vida, eles precisam basicamente de coisas bem parecidas para que ocorra, né, esse desenvolvimento durante esse ciclo da vida. E aí, as crianças estão falando, que tal descobrirmos mais sobre quais são os elementos indispensáveis para o crescimento e desenvolvimento das plantas? Aí a menininha, vamos descobrir. Exploração e descoberta. Aqui a proposta era para a gente fazer experiências na sala e a gente ia esperar no mínimo 7 dias, porque às vezes em 7 dias ainda não dá para ver o resultado. Eu já fiz experiência que eu tive que esperar 30 dias, né? Então, como a gente está fora da sala de aula, eu trouxe alguma outra estratégia para a gente fazer as experiências, não fazer, né? Para vocês verem os resultados, tá? O objetivo é investigar para descobrir quais são os elementos naturais essenciais para que o vegetal se desenvolva adequadamente. Então, essa parte aqui, que está no caderno de vocês, para a gente, ela não vai ter muito sentido, porque a gente não está em sala de aula fazendo a experiência, tá bom? Então, o que a gente vai pensar? Circuito de experiências. Se vocês quiserem, porque às vezes vocês têm todo o material, vocês têm tempo, tem mamães, vovós, papais, vovôs que adoram plantar, às vezes tem um jardim. Então, se vocês quiserem, não é obrigatório fazerem essa experiência, mas aí vocês vão demorar muitos dias para ver o resultado. E ficarem observando o resultado, né? Vocês podem até colocar aqui, ó, data do início e data do término. Se vocês não quiserem fazer, coloquem aqui apenas a data de hoje, que é a data da nossa aula, tá? Então, aqui o objetivo era pegar 2 vasos. Em um vaso ia se plantar uma mudinha, né? Que é uma plantinha ainda pequenininha, uma mudinha no algodão e uma mudinha na terra, né? Terra preta, aquele solo humoso, né? Uma terra fértil. E aí ia colocar etiquetinha, algodão e terra e esperar. Tinha que jogar aguinha, né? E esperar para ver como é que cada plantinha ia crescer, tá? O que a gente iria descobrir? Se fosse um feijãozinho, né, igual a gente já viu tanto, né, se fazer em escola, plantar a sementinha do feijão, aí joga água, aí espera aquela sementinha se romper, né, germinar, aí começa a sair o brotinho. Se fosse o feijão, vocês iam ver que ele ia crescer tanto no algodão como na terra. Só que chega uma fase do crescimento que você vai ter que tirar ele do algodão, porque não vai ter sais minerais, outros nutrientes, o algodão não vai oferecer isso para a planta, e a terra vai. Até se, o pé de feijão ele costuma crescer bastante, até se ele crescer bastante num vaso, também tem que retirar ele do vaso e colocar ele na terra, no solo, né? Para ele crescer do jeitinho que ele quiser ali, com bastante espaço, tá?
Então, aqui fica a sugestão para quem quiser fazer essa experiência em casa. Mas o que a Pro trouxe? A Pro trouxe um vídeo em que alguém plantou sementinha de feijão, tanto no algodão como na terra. As duas cresceram, só que vocês vão perceber que na terra parece que ela cresce mais, né? Ela tem mais nutrientes. Então, a gente vai observar, tá bom? Eu vou deixar vocês curtirem esse vídeo bonitinhos e daqui a pouquinho a gente volta, tá? Então, fica assim, ó. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar uma das experiências mais clássicas que você deve ter feito na sua escola, a famosa germinação do grão de feijão. Tradicionalmente, esse experimento é feito através de um chumaço de algodão, onde ele é depositado em um recipiente plástico, geralmente um copo descartável, e sobre esse chumaço de algodão coloca-se de 3 a 5 grãos de feijão. Em seguida, umedece o chumaço com água e observa-se ao longo de 10 dias, todo o processo de germinação do grão, até tornar-se praticamente uma muda. Nós vamos fazer o experimento de duas formas: a forma tradicional, com chumaço de algodão, e também utilizando terra vegetal. E ao final de 10 dias, nós vamos fazer o comparativo da germinação, tanto na terra vegetal quanto no chumaço de algodão. Exposto sobre a bancada, nós temos todos os materiais que vamos necessitar. São eles: 2 recipientes plásticos, no caso aqui eu estou utilizando o copo descartável, 5 grãos de feijão para cada copo. No primeiro copo, ou seja, o copo à esquerda, nós vamos colocar um chumaço de algodão, vamos depositar os 5 grãos e vamos umedecer com água. No segundo copo, à direita, nós vamos colocar a terra vegetal. Vamos fazer o plantio dos 5 grãos e também umedecer com água. Então vamos dar início. Vamos começar aqui com o chumaço de algodão. Você vai pegar um pedaço de algodão, vai depositar ele no fundo do copo, dessa forma. E do outro nós vamos colocar a terra vegetal. Dessa forma aqui, ok? Então vamos tirar aqui. Então nós temos a terra vegetal e o chumaço de algodão. Nós temos aqui 5 grãos de feijão. 2, 3, 4, 5. Ok? Vocês vão colocar sobre o algodão. Dessa forma aqui. Deposita sobre o algodão. Simplesmente coloca sobre o algodão dessa forma. Ok? Em seguida nós vamos umedecer com água. Segundo processo, nós vamos colocar também 5 grãos. Para que o comparativo fique mais eficiente, nós vamos colocar aqui sobre a terra. E com os dedos nós vamos mergulhar estes grãos na terra. Vamos molhar aqui agora. Colocar mais um pouquinho de terra. Lembrando, terra vegetal, ok? Agora vamos umedecer com água. E o importante é que você sempre molhe, tá? Todos os dias. Vamos agora colocar na janela, onde receba parcialmente os raios solares, ok? Isso é muito importante para que a germinação aconteça e o desenvolvimento natural durante esses 10 dias. Basicamente isso. Acompanhe algumas fotos da germinação agora ao longo dos 10 dias seguintes. E no final a gente volta para as considerações finais, ok? Vamos colocar agora na janela os 2 recipientes. Vamos lá. Muito bem, já colocamos aqui os 2 recipientes aqui na janela. Vai receber parcialmente aqui a luz
e vamos acompanhar ao longo agora de 10 dias o crescimento. Muito bem, pessoal, já se passaram 10 dias do plantio do grão de feijão e como nós podemos observar, à esquerda o plantio no algodão e à direita na terra. Bem, após 3 a 4 dias, a semente começa a germinar e sai uma pequena raiz. Não sei se a câmera consegue captar. Essa pequena raiz nós chamamos de radícula. E após algum tempo a semente começa a crescer, abrindo e formando o caule, que nós chamamos de caulículo. A partir daí começa a atuar dois fenômenos. O fototropismo, que é aquele fenômeno que ocorre quando o caule cresce em direção a uma fonte luminosa e a raiz no sentido oposto. Como nós podemos observar aí, o caule está inclinado. Então o fototropismo está agindo sobre estas sementes. E o gravitropismo, a planta cresce de acordo com a força da gravidade. O caule para cima, contra a gravidade, e a raiz para baixo, a favor da gravidade. Foi feito também alguns plantios aqui, no tubo de ensaio, no algodão. Então está aqui o resultado. Deixa eu colocar aqui para vocês observarem. Deixa eu pegar aqui um deles. A vantagem do tubo de ensaio é que você consegue observar claramente a raiz, o processo, não é? Observe que o caule ele subiu até sair do tubo de ensaio e observamos também uma leve inclinação à esquerda, uma vez que a fonte luminosa estava nesta direção. Então aí o fenômeno do fototropismo, ok? E temos também aqui um plantio na terra, aqui já temos 15 dias, então já está ideal para você fazer o transplante para o terreno definitivo, para um canteiro definitivo. A vantagem de você fazer o plantio na terra é isso, praticamente a muda está pronta, você vai fazer apenas a transferência, né, o replantio definitivo no local onde, né, você queira estar cultivando o seu feijão. Já no algodão você precisa, né, retirar do algodão, plantar ele na terra, aguardar mais alguns dias e aí sim você pode fazer a transferência definitiva, ok? Então, pessoal, é isso aí. Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Se você gostou. Legal, né, gente? Bem legal. Então, o que essa experiência quer provar para a gente? Um elemento natural que a planta precisa para se desenvolver. Ela precisa de terra, terra fértil. Tudo bem que por algum tempo ela até se desenvolve no algodão, mas depois ela precisa ser passada para um lugar que tenha terra, porque é a terra que vai oferecer nutrientes para ela crescer, se desenvolver de forma saudável, tá? Olha a diferença, né? Cresceu tudo, mas olha como cresce com mais força, né? Quando é na terra. Daqui a pouco também vai precisar tirar desses recipientes e colocar no solo, para ela crescer mais à vontade, porque aqui já vai ficar pequeno para ela, tá? Então, essa primeira experiência quis provar isso, que a planta precisa de terra, terra fértil, tá bom? Segunda experiência, se vocês, mesmo processo, se vocês também quiserem fazer, eu acho que vocês vão ficar com um pouquinho de dó de fazer. Por quê? Nessa experiência aqui, precisa ter 2 vasos com flores, né? De preferência as mesmas flores, só que um vaso vai receber água, uma plantinha vai receber água, a outra não. A outra vai ficar sem água. Então, dá um pouquinho de dó de fazer, né, essa experiência. Quem quiser fazer, coloca a data do início aqui e quando terminar.
quem quiser apenas assistir o vídeo que a Pro trouxe, coloca só a data de hoje aqui, tá? Então, eu não consegui uma experiência em que tivesse exatamente igualzinho aqui. Mas eu consegui uma cena de uma plantinha que estava muito tempo sem água e como é que ela estava. E, ao ir recebendo água, como ela foi voltando, né, ao seu normal. Isso comprova o quê? Que a planta precisa de água para viver, tá? Então, olha bem. Olha como que ela tá, gente. Toda murchinha. Agora o dono vai começar a pôr água. Todo dia pôr água. Ela também tá ali fora, né? Recebendo raios solares. Olha só, gente, como começa. Bom, né? Tá voltando ao normal dela. Porque se ela ficasse mais um tempo sem água, ela iria morrer, tá? Ai, que linda, né? Agora ela tá bem legal, né, gente? Então, esse vídeo também é para comprovar que a planta, mais um elemento natural do qual ela precisa, água. Então, a gente já teve aqui, eu já mostrei 2 vídeos para vocês para comprovar que a planta precisa de terra e ela precisa de água. E vocês têm um quadro aí agora, está escrito represente por meio de desenho e escrita as mudanças observadas na experiência 1 e na 2. Então, o que a gente teve de observação foram os vídeos. Então, o que a gente poderia escrever? A gente poderia usar um pedaço desse quadro para escrever e o que sobrasse a gente desenharia, né? O quê? Você poderia desenhar como que fica a plantinha na terra. Você pode até fazer um comparativo, desenhar ela no algodão e ela na terra, aí faz uma linha divisória e da experiência 2. Uma plantinha, como que ela é sem receber água e como que ela é recebendo água. E a escrita poderia ser assim, ó, conclusão dessas experiências. O vaso que possuía terra fértil, também aquele que foi regado com regularidade, esses 2 vasos tiveram melhor desenvolvimento, pois as plantas precisam de terra e água para sobreviver. Então, essa poderia ser a conclusão, e a parte de baixo vocês usam para fazer o desenho da experiência 1 e da experiência 2, tá? Aí vocês veem aí como é que vocês fariam, pensa um pouquinho, acho que vai ficar legal, tá? Bom, agora a gente vai ficar por aqui em ciências, tá bom, gente? Eu queria lembrar, eu também dei algumas avaliações, né, em junho, e que na avaliação do dia 23/6, ainda tem uma criança que não fez essa avaliação, e na do dia 30, gente, olha só, tem 9 crianças que não fizeram ainda, tá? E daqui a pouquinho o mês está acabando, né, gente? Então tem que... Vai lá, dá uma olhadinha para se certificar se fez mesmo, tá bom? Porque agora vai começar um processo de APP, que é aquele acompanhamento, né? É uma espécie de uma recuperação. Então, a gente já sabe, por exemplo, as crianças que estão de APP lá do primeiro trimestre. São as crianças que não
fizeram avaliação, não entregaram trabalho. Então, agora elas vão ter que fazer um trabalho extra, né? Porque a nota delas está em branco. Então, não tem como fechar um ano, né? Com notas em branco. Então, não tem como a gente fazer. Então, a gente precisa de um conceito. Então, vocês precisam mostrar, né? Que vocês estão participando. E aí, a gente aplica um conceito. Então, tem algumas crianças que já vão receber e-mail com trabalhinho, porque ficaram de APP no primeiro trimestre, tá? Porque não entregaram praticamente nada. E a escola precisa de uma nota para aprovar o aluno, né, gente? Então, é isso, tá bom? Já dei os meus lembretezinhos aí. Um beijo da Pro, caprichem lá nos desenhos, assistam de novo as experiências e a gente volta numa próxima aula, tá, gente? Bye, bye. Tudo de bom por aí, hein? Um beijo.